Criador e criatura. Embora a existência de Deus seja vivenciada de forma instintiva, muitas vezes nos perguntamos: quem é Deus? Onde ele vive? Geralmente o que é passado para nós é como sendo aquele que fez a terra, o céu, o ar, a água, os animais e tudo que existe no universo. Kardec foi ousado na primeira pergunta do Livro dos Espíritos ao perguntar a ele seria Deus, e teve como resposta como sendo a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Quando falamos em Deus, vale a pena dizer que nos referimos ao Cristo cósmico, o grande arquiteto do universo, quando a referência é o universo externo, ou ao Cristo interno, o representante do Espírito na mente, quando nos referimos ao interno, já que Deus, na realidade, seria o universo da totalidade. Mesmo assim, não deixamos de estar dentro do Cristo cósmico. Paulo de Tarso já fala disso na sua epístola, quando fala que fazemos parte do corpo do Cristo e somos membros uns dos outros. Para este assunto, precisamos ter como parâmetro a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, quando lembramos do agente, intermediário e campo de atuação. Dessa forma, os organismos maiores são formados a partir da emanação de seu pensamento de elementos menores, se tornando criador, e os elementos menos experientes se tornam assim criaturas. Portanto, o intermediário é uma emanação do pensamento do agente e ao mesmo tempo que ele pensa a matéria menor, o campo de atuação. Desta forma, ao mesmo tempo em que aprendem na posição de aluno, as criaturas auxiliam os seus criadores na constituição do seu organismo, assim como as moléculas se reúnem para formar os átomos e estes para formar as células e, consequentemente, nosso corpo. A este universo formado por consciências menores, ou sejam, criaturas, formam o que chamamos de criação. Como universos em miniatura, somos criadores, ou seja, abrigamos outros universos menores, que são criados mediante o nosso pensamento. Porém, o que diferencia nós de Deus, seja ele cósmico ou interno, é a quantidade de criaturas que estão nele. Ou seja, quanto maior a consciência, maior a capacidade de abrigar seres ele tem, e maior a capacidade criadora que possui, se tornando um ser soberano, se tornando um Deus. Dentro desta proposta, compreendemos que quanto menos experiente for a consciência, maior é a interação que ele possui com a realidade que está fora dela, já que quanto mais experiente for o universo, mais interno é a interação. Para nós que estamos acostumados e fomos educados a entender Deus como um ser à parte da criação ou uma força criadora e não como um organismo, é difícil de entender este pensamento, mas à medida que a compreensão sobre a vida se amplia, e estes ensinamentos se tornam mais coerentes e fáceis de ser interiorizados. Então, se Deus é o próprio universo, onde ele começa e onde ele acaba? Disso não sabemos, já que, segundo a ciência, existem vários universos que o compõem, e o mesmo se encontra em constante expansão. Se lembrarmos das características divinas, uma delas é a infinitude. Portanto, não há um espaço delimitado para a existência de Deus, principalmente no que se refere à sua potencialidade e ao conhecimento, já que é o que move a vida. Se compreendermos que cada pensamento é elaborado a partir de uma matéria inicial, chamado de princípio inteligente, desta forma podemos entender que quanto mais conhecimento
tem, mais princípios inteligentes são criados e novos universos são também criados e expandindo aqueles que já são existentes. Se caso não houver mais o que conhecer ou não mais quisermos conhecer alguma coisa, não há Deus, porque somos parte dele e nele vivemos, movemos e existimos, como diz o apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 17, versículo